Aleluia, glória a Deus, bom dia. Bom dia para mais uma quinta-feira, bom dia para mais uma live, bom dia para mais um dia na presença do Pai, bom dia para mais ensinamentos, bom dia, glorifico a Deus por tua vida. Glorifico a Deus por mais um dia, glorifico a Deus por a gente abrir os nossos olhos, estarmos aqui, que é o melhor lugar, que é na presença do Pai. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja maravilhoso. Assim como vem a tempestade, o sol volta a brilhar. Fica tudo nublado, mais uma hora as nuvens se dissipam, o sol volta a brilhar. Bom dia. Que a sua manhã já tenha sido maravilhosa, tenha sido ótima, tenha sido produtiva, que a sua manhã tenha sido cheia da presença do Pai. E vamos lá, vamos mais uma live, mais um momento na presença do Pai, mais um momento na presença dEle, com os ensinamentos dEle, ouvindo a voz dEle, aleluia. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, vão chegando, vão compartilhando a live. Eu tô começando mais cedo, vocês já sabem disso, até tô botando avisos, né, um dia antes ali, lembretes, que eu tô começando mais cedo, né, pra gente ter tempo aí pra gente falar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, não é verdade? Eu desde ontem não tinha palavra, né? Deus, ele é assim comigo, ele faz mistério comigo. Aí ele me deixa bem doida, eu fico, ai meu Deus, a palavra não veio, a palavra não caiu ainda, ô Jesus. E aí ontem à tarde ele começou a ministrar no meu coração o que a gente ia falar hoje, né? E é tão bom falar da presença dele, é tão bom falar do amor dele, é tão bom falar dele, independente da situação, é tão bom falar dele. Porque quando a gente começa a falar dele, não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente começa a falar de Jesus, quando a gente começa a falar do Espírito Santo, quando a gente começa a falar de Deus, dos milagres, das bênçãos, dos acontecimentos, dos ensinamentos, algo muda. A atmosfera muda, o ambiente muda, o cenário muda, a gente muda. Aquilo que era estresse, aquilo que era perturbação, aquilo que era uma tribulação, começa a vir em paz, em mansidão. Já começa a manifestar de Deus dentro da gente, o mover dele dentro da gente, porque tem que ser de dentro para fora. Então é tão bom falar dele. E quando você tiver a oportunidade de falar dele, fale. Quando você tiver a oportunidade de falar dele, fale. Quando você tiver a oportunidade de louvar a ele, louve. Por que eu digo isso? Porque a atmosfera muda. Não tem como ficar igual quando há a presença de Deus. Não tem como o ambiente ficar a mesma coisa. Algo muda, alguma coisa é mudada, alguma coisa é impactada, alguma coisa é transformada, algo acontece. Jesus, quando andava no meio da multidão, algo acontecia. Era um rebuliço, algo acontecia. Era milagre de um lado, era cura de outro, era libertação de outro. Era multiplicações de pães de um lado. Ele ressuscitava. Aonde Jesus passa, nada fica igual. Tudo acontece quando Jesus passa. Então creia nisso. Aonde tem presença de Deus, aonde tem o manifestar da glória do Pai, não tem como permanecer a mesma coisa. Não tem como ficar inerte, não tem como. Não tem como. Quando você abre a sua boca para adorar, para louvar, para buscar, para orar, para conversar com ele, se derramar aos pés dele, você tem o teu jeito. Mas aonde você permite buscar a ele, aonde você permite sentir a presença dele, algo acontece dentro de você. Então permite-se todo dia, ao levantar,
no meio do dia, de tarde, de noite, ao dormir. Permita-se. Permita-se ser envolvida por essa graça, ser envolvida por esse amor, permita ser envolvida por essa glória, que é a glória de Deus, que não tem coisa melhor. Moisés ficou 40 dias lá no monte, envolto na glória de Deus. Quando ele saiu, o rosto dele resplandecia tanto que ele usava um véu. Começa a usar véu. E conforme a tua busca, o teu rosto vai começar a resplandecer da glória dele. Cada dia que passa, conforme nós buscamos, cada dia que passar, a gente vai ser mais parecida com ele, mais cheia da glória dele. Em nome de Jesus. Creia nisso e queira isso. Amém? Vamos começar com louvor? Vou botar um louvor aqui. Glória a Deus. Aleluia. Gente, tá quase acabando a bateria do meu celular. Fiz uma gambiarra. O celular tá pendurado. Glória a Deus. Aleluia. Medita nesse louvor, que eu creio que Deus vai falar contigo hoje. Aleluia. Se tornarem os teus filhos. Aleluia. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Aleluia. Que somos os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Somos os teus filhos. Aleluia. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Aleluia. Glória a Deus, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje sou filho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tornarem os teus filhos. Aleluia. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Aleluia, glória a Deus. Que somos os teus filhos.
Glória a Deus. Eu era órfão, Aleluia. hoje sou filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, você é filho, você é filha. Nós não somos mais órfãos. A gente tem um pai zeloso, um pai amoroso que cuida da gente. Faz de tudo para ver a gente bem, feliz. Só que como pai também, às vezes ele tem que nos pegar e chacoalhar. Como pai, às vezes ele tem que dizer não, não é assim que funciona. Dentro da minha casa aqui, quem é o pai, quem é a mãe? Né? É eu, é o Renato. A gente vai ensinar os nossos meninos o caminho que eles devem andar. E muito nesse caminho a gente tem que dizer não. A gente tem que xingar, a gente tem que brigar, não é bem assim que funciona. Ah, eu quero um carrinho. Hoje ele me perguntou se ele ia ganhar um carrinho, porque ele vai cortar o cabelo. Daí ele assim pra mim ontem, o Augusto. Ô mãe, mas daí eu vou ganhar um carrinho? Eu disse, não. Tu não vai ganhar um carrinho. Tu vai cortar o cabelo. Vai fazer aquilo que é necessário, porque teu cabelo tá uma juba, eu disse pra ele. Tá muito cabeludo. Mas não quer dizer que eu vou lá cortar o cabelo, tu tem que ganhar alguma coisinha. Hoje não tem carrinho. Não é o momento de te dar carrinho. Falei pra ele. E é assim que o pai age na nossa vida. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que fazendo algo pra Deus, Deus já vai liberar algo. Deus já vai dar algo. Opa, se eu ir lá fazer aquilo lá que Deus tá pedindo pra mim fazer, se eu for obediente, andar tudo certinho, andar na linha, o pai vai me presentear. Ele ama nos presentear. Nunca se esqueça disso. Ele ama nos dar bênção, ele ama nos dar vitória, só que tem momento que não é certo. Porque ele conhece nosso coração, ele é que sonda aquilo que está oculto. Ele que discerne os pensamentos, os nossos pensamentos. Ele que sabe o que passa no nosso coração. Então ele sabe exatamente a hora de dar e a hora de não dar. Às vezes a gente ora por alguma coisa e que muitas das vezes acaba desanimando, porque o pai não atende. Ai, parece que o meu pai não atende. Parece que o pai não tá vendo, parece que o pai não tá ouvindo. Eu peço e não acontece. Mas a promessa já foi liberada, eu não entendo. Eu não entendo. Às vezes a gente entra como se diz, um conflito entre nós mesmos. Mas o que tá acontecendo? Será que eu tô fazendo coisa de errado? Mas calma. O tempo de Deus é perfeito. Talvez aquilo que Ele tem para te dar não é o momento de você ganhar. Por quê? Porque não está preparado ainda. A promessa está preparada. Mas nós não estamos preparados ainda para receber. Nós ainda não estamos com o ambiente para estar recebendo essa promessa, essa bênção, essa vitória, essa cura, essa provisão. Calma, é processo, é aprendizado. Tudo nós temos que tirar como aprendizado, como processo das coisas. Não adianta a gente querer atropelar, não vai dar certo. Não dá certo. Não dá certo a gente querer atropelar as coisas. Não dá certo. Eu lembro quando eu fui para ganhar o meu menino, o Antônio estava sentado. O médico disse que se ele continuasse assim, ele já estava de 37 semanas. Se ele continuasse assim, era praticamente impossível ele virar. Eu entrei em desespero, porque eu já tinha o Augusto. E eu entrei em desespero porque eu não queria fazer cesárea. E na época, que foi bem na época ali do Covid, faltava um mês para fechar a carência do plano. Então, eu estava sem plano. Eu paguei o plano à toa, porque o plano não me cobria em nada. Eu ainda liguei para lá e disse assim, tá, mas falta só um mês para cobrir a carência, então eu pago essa mensalidade aqui, ó, e entra nos 10 meses de carência. Não, é como se tu não tivesse convênio. Eu enlouqueci. E agora? O menino tá sentado. Nós não tínhamos uma reserva financeira
para ir atrás de um hospital particular. Nós estávamos sem reserva financeira. E agora, o que se faz? O menino tá sentado, eu vou pro hospital regional? Meu Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu entrei em parafuso. Só que nesse momento eu esqueci de confiar em Deus. Nesse momento eu esqueci de confiar nele. Eu esqueci de buscar a ele, eu esqueci. E Deus, ele é tão bom que eu comecei como é que se diz? A voltar, né? Comecei a me restabelecer. E eu comecei a conversar com uma irmã da igreja. Eu lembro que na época eu comecei a conversar com ela, ela começou a me dar força, ela começou a me auxiliar. E ela começou a orar pela minha vida e eu fui voltando. De opa, volta que essa não é a Di. Volta. Aí o que aconteceu? Na última consulta que eu fui, o Antônio estava encaixado, prontinho para nascer. Tinha desvirado. Ele se desvirou. Glória a Deus. Deus, quando quer, ele faz. É do jeito dele. E eu pedia, Senhor, desvira esse menino. Senhor, desvira esse menino. E eu sentia ele que ele estava de bunda para cima, que ele estava sentado ainda. E foi na hora da consulta, uma noite antes, que eu ouvi um estrondo na minha barriga. Assim, eu senti um estrondo, eu senti um reboliço. Eu disse, ai meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Será que esse menino tá enfiando a cabeça agora aqui? Meu Deus do céu, esse guri tá sentado. Cheguei na hora da consulta, o Senhor me surpreende. Ele estava viradinho, encaixado, prontinho para nascer. O meu parto foi tão abençoado que quando eu cheguei no hospital eu já tava com 5 dedos. 5 dedos. Eu entrei, era quase meio-dia. Eu ganhei ele 4:30 da tarde. A médica ainda perguntou se eu queria botar a indução, né? Eu disse, não. Eu não quero. Eu quero que seja normal. Eu quero que seja na vontade de Deus. Eu não quero apressar as coisas. Aí ele nasceu. Nasceu no banheiro, no chão do banheiro. Eu não sei se eu contei isso pra vocês. Porque não deu tempo. Eu cheguei na porta do banheiro, a moça lá, a enfermeira, pediu pra me ligar o chuveiro, porque eu tava com muita contração de expulsar. E aí eu lembro que meu marido estava do meu lado, eu só liguei o chuveiro. Eu olhei pro meu marido, chama a enfermeira, porque ele vai nascer, eu tô sentindo ele descer. Não deu nem tempo, ela pediu pra me sentar na bola, que isso quis sentar na bola. Eu senti ele vindo, eu só me agachei. E eu tomei ele. Botei ele aqui, ó. Já veio a enfermeira, cobriu ele com um paninho. E ali eu fiquei sentada curtindo o nascimento do meu filho. E agradecendo a Deus pelo meu milagre. Agradecendo a Deus que foi tudo perfeito. Até hoje eu sinto o cheirinho dele quando eu beijava a cabeça dele. Se tem coisa mais linda nesse mundo, eu desconheço. No mundo físico, né? Mas fora o amor de Deus e a presença dele, eu desconheço. Então, isso é um testemunho para edificar a vida de vocês. Porque eu queria que fosse de um jeito, e a minha gestação ela foi totalmente de um jeito diferente. Mas no final, foi tudo perfeito, porque foi a mão de Deus, não foi a minha. Eu tava pagando o convênio para ir pra Unimed, porque eu ganhei o primeiro na Unimed. Queira ou não, a gente se sente mais segura, não é verdade? Porque é uma vida que tá dentro de ti, tu não sabe como é que vai nascer, tu não sabe como é que vai ser. E na minha cabeça, ia dar tudo certo, né? Aí, no final, menino sentado, convênio não cobriu. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu fui tão bem tratada no hospital regional. Eu fui tão bem cuidada. Na hora que Antônio nasceu, na hora que elas me pegaram ali, me levaram pra maca pra poder tirar a placenta, Antônio estava no colo do pai, o Renato que cortou o cordão umbilical dele. O Antônio estava no colo do pai, tinha 2 médicos na sala, uma enfermeira, a outra era enfermeira obstetra e tinha mais uma técnica. Na Unimed, não querendo falar, né, mas na Unimed,
Não tinha esse mundaréu de gente pra me dar assistência, pra cuidar do meu filho, fora o pediatra que chegou, que veio, conversou com a gente, pegou ele, examinou, ele já voltou com ele. Ele ficou o tempo todo com a gente. E era época de Covid. Olha como Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito, ele faz as coisas do jeito dele perfeita. Eu estava super nervosa no dia do nascimento dele, porque eu estava com medo. Isso que era o segundo filho. Mas eu estava insegura. Porque fugiu dos meus planos. E é assim que Deus faz quando Deus quer fazer, quando Deus quer liberar uma bênção. Foge do nosso controle. Foge dos nossos planos. Foge dos nossos sonhos. Foge dos nossos projetos. Foge. Porque não é aquilo que ele tem para nós. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Não tem como a gente imaginar como Deus pensa, qual é a estratégia dele. Só que ele faz tudo perfeito. Ele faz perfeito. Antônio nasceu perfeito. Eu fiquei super bem. Eu fiquei super bem, gente. Eu levantei, já tava levantando, fazendo as coisas. É Deus. Não tem como explicar. Não tem como explicar. É Deus. Então toma posse disso. Deus é aquele que faz tudo perfeito, mas é na hora dele. Não é na nossa hora. Não é do nosso jeito. Eu era um tipo de pessoa muito sistemática. E quando as coisas fugiam do meu controle, do jeito que eu queria, eu ficava irritada. Ah, meu filho tem que ser assim, ele tem que andar assim, ele tem que falar assim. Né? É tudo em minha volta. Parece que eu tinha que ter o controle de tudo. Só que Deus, ele vem me ensinando, Jesus, ele vem me ensinando, o Espírito Santo vem ministrando dentro de mim que não é do meu jeito. Não é do meu jeito. Não adianta ser sistemática, porque Deus vem e faz um rebuliço. E para ajeitar a casa, eu sempre digo, para ajeitar a casa tem que bagunçar. Para arrumar a casa tem que haver bagunça. E é assim que Deus faz. Deus é das coisas ao contrário. Para organizar tem que bagunçar. Não é verdade? É assim que Deus age. Deus é Deus de detalhes. É verdade, minha irmã. Deus é perfeito até no mínimo os detalhes. Ele é perfeito. A hora dele, o momento dele é perfeito. Como um pai zeloso, ele faz tudo perfeito para nos agradar. Para nos aproximar mais dele. E porque ele quer fazer. Porque ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer o melhor pra gente. E quando ele diz não, não fica irada com Deus. Não perca a sua fé, não diminua a sua esperança. Deus, ele não se confunde. E outra coisa, aquilo que vem de Deus traz paz. Aquilo que vem de Deus não é de confusão. Aquilo que Deus coloca na tua mão vai ser perfeito. Não vai ser atribulação, não vai ser dor, não vai ser sofrimento. Aquilo que Deus colocar na tua mão, quando é Deus que coloca, vai te trazer paz, vai te trazer sossego, vai te trazer transformação, vai te trazer restauração. Você vai começar a perceber que é a mão de Deus, que não é a mão de homem que está fazendo, é a mão do Pai. Do nada a bênção chegou, deu um rebuliço danado e do nada a bênção chegou, é Deus. E não queira entender a bênção, não queira entender e explicar. Deus não se explica, só se vive a bênção. Se esbanja na bênção, se esbanja na vitória. Não tenta ficar calculando. Não tenta. Eu tenho outra coisa para contar para vocês. Eu comecei a trabalhar, né? E aí eu recebi lá meu salário, meu primeiro salário, fiquei bem faceira, imagina, né? Tava há bastante tempo em casa, aí eu recebi meu salário. Aí eu tive que ajudar meu esposo nas finanças da casa, das despesas da casa, porque ele tava de férias. Então, quando volta de férias, a gente ganha menos. E sabe o que aconteceu?
eu não ganhei ali pro mês cheio, né? Não era para mim ganhar o mês cheio. Eu ganhei em mês cheio. Eu falei com meus patrões, os doutores que eu trabalho, eu disse, mas eu recebia mais, eu recebi um pouco a mais. Eles assim, não tem problema. Pode deixar assim. Pode deixar assim. Eu disse, ô Glória. Amém, né? Gente, eu ajudei meu esposo nas despesas da casa. Eu paguei praticamente todas as despesas da casa. Ainda sobrou dinheiro. Ainda sobrou dinheiro. Espera aí, né? Quando sobra dinheiro, a gente esqueceu de alguma coisa, não é assim que funciona. Mas sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Eu ainda tive que auxiliar a minha sogra, que aconteceu algo. E eu tive que auxiliar ela ainda no financeiro, né? Porque eu e ela, a gente é assim, né? E eu ainda ajudei ela. Sobrou ainda fui lá, fiz as minhas unhas, bem faceira, minhas unhas. Mas Deus, ele é assim. Deus, ele é assim, ele provê. Eu vou tentar calcular. Se eu colocar no papel as contas, ia faltar dinheiro. Não ia ter como. Não ia ter como, não existia. Fiz até compra no mercado, mas como? Eu só estou vivendo a minha vitória, eu só estou vivendo a minha bênção. Então não tenta achar logística, que a logística de Deus é diferente. A logística dos céus, ela é diferente. O transporte do reino, ele é diferente. A provisão do reino, ela é diferente. Não é horizontal. Esquece horizontal. Viva o vertical do Pai. Viva o vertical dos céus. Aleluia. Paizinho, vamos entrar na palavra. Jesus, que eu seja a tua voz, que eu seja a sua boca, meu Pai. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, fala conosco, meu Deus. E que nada impeça dos teus filhos de guardarem a palavra, de ser transformados pela tua palavra, Deus. Nos ensina, que eu seja sensível ao teu toque, que eu seja sensível ao teu falar, à tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, eu quero começar com uma palavra que todo mundo conhece, não tem. Eu duvido se você não conhecer essa palavra. Eu duvido. João. Lá em João, no livro de João 3,16. Eu duvido se não conhecer essa palavra. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O Pai nos amou tanto a ponto de dar o seu único filho. Isso você já conhece. Isso a gente já sabe, não é verdade? Só que é tão interessante que às vezes acontece que no caminho a gente se perde. No caminho a gente se perde, no caminho a gente esquece esse ato de amor tão grande. Esse ato de amor genuíno. Ele deu o seu único filho. Olha o que Jesus passou. Olha a história de Jesus, está nos 4 evangelhos. Se você não leu a Bíblia, não sabe a trajetória de Jesus, leia. Mateus, Marcos, Lucas, João, leia. Leia os evangelhos. Um complementa o outro. Conta a história de Jesus, tudo que Jesus passou aqui na terra. Foi recusado por muitos, admirado por muitos, fez muitos milagres. Mas tudo por amor a nós. Se entregou naquela cruz pelos nossos pecados, por nossas transgressões. Ele se entregou. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele chegou a pedir, porque ele sabia que estava chegando perto de se cumprir. Mas ele foi até o fim.
Ele foi até o fim, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E muitas das vezes a gente esquece isso. A gente acaba esquecendo. Só que a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar todo dia por esse ato de amor genuíno por mim e por você. Ele nos deu direito a viver, a ter vida com abundância. Ele nos deu direito a ser salvo, a ter direito da salvação. Ele deu-nos direito da gente receber o Espírito Santo de Deus para habitar dentro da gente, para estar pertinho da gente todos os dias, para ter relacionamento com Ele todos os dias. Não é quando o calo aperta, não é quando a enfermidade bate, não é quando o financeiro grita socorro, tá no mundo vermelho, vamos recorrer ao Senhor. Esse ato de amor que o Pai fez é pra gente estar pertinho dele todo dia, tá coladinho nele todo dia, querer mais dele todos os dias. Por isso que o tema dessa live é realinhamento. A gente às vezes se perde no caminho. Às vezes a gente vai, tá fazendo pra Deus, mas não é o tempo de Deus. Às vezes quer fazer tanto algo pra Deus, mas não é no tempo dele. Então vai, e às vezes acaba se perdendo no caminho e acabamos que nos frustrando, porque não era o tempo do Pai. Jesus teve até Jesus teve um tempo de começar o ministério dele. Ele, na verdade, ele já começou no tempo de ser gerado. Ele gerou quanto tempo? 9 meses. Ele foi gerado 9 meses. Maria deu à luz. Cresceu, ficou menino. Ficou junto com o pai, junto com a mãe. Depois ele foi crescendo, se tornou a fase adulta. Foi batizado nas águas. Passou pelo deserto. Andou em nosso meio. E o que ele respeitou? Ele se esvaziou dele mesmo para seguir os processos do Pai. Jesus, ele é um ensinamento pra gente. É uma referência. A gente tem que ser imitador de quem? Imitador de Cristo. Ele passou pelo processo. Ele andou certinho, ó. Fez todas as etapas necessárias para que se cumprisse a promessa. E se ele não fizesse? Ai de nós. Se ele não cumprisse até o final? Ai de nós. Cumpra as etapas necessárias que tem que ser cumprida. Cumpra os processos necessários que tem que ser cumprido. Ah, mas eu não vou aguentar. O fardo de Jesus é leve. O jugo dele é suave. Ele não vai dar nada que você não possa carregar, que você não possa aguentar. Por isso que eu disse no começo, aquilo que é de Deus nos traz paz. Mesmo na luta, aquilo que vem para ensinamento, aquilo que vem para amadurecimento, aquilo que vem para processo, ainda assim nos traz paz. Porque você sabe, tem a plena convicção que é só um processo. Que é só um processo, é só um ensinamento, é uma luta que vai passar. Vai passar. E nesse meio a gente esquece. A gente esquece do amor do Pai. Ai, cadê Deus essa hora? Calma. Ele te ama, ele tá do teu lado, ele tá contigo. Ele sabe de tudo que tá acontecendo. Calma. Olha só o que Salmos 36. Deixa eu pegar aqui. Salmo 36, 7 diz. Deixa eu pegar aqui. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Ele é nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. É onde a gente encontra refúgio. Ele é nosso refúgio. Ele nos protege. Ele nos guarda. E muitas das vezes a gente esquece disso.
E muitas das vezes a gente esquece disso. Não se esqueça. Não se esqueça desse amor. Não se esqueça. Sabe o que Deus me mostrou ontem? A gente é como assim, é como se o Deus estivesse nos costurando. Olha só o que Deus faz comigo. Eu entro nos mantos que, olha, é como se Deus estivesse nos costurando. Você que já viu como uma costureira faz, ou que já fez alguma costura, ou que trabalha com costura, você vai entender do que eu tô dizendo. Você pega a máquina e põe o tecido ali, né? Um juntinho ao outro ali. Arruma as linhas, a de cima, a de baixo, e vai começar a costurar. Essa é a nossa caminhada com Deus. Ele vai nos costurando, vai começando a costurar, emendar. Vai começando a emendar um tecido ao outro. Carne e espírito, ó. Vai juntando. Vai nos alinhando. E ele vai costurando. Vai costurando, vai costurando. Só que você chega um determinado tempo que o ponto começa a ficar solto. Que pega o óleo da máquina no ponto, o ponto enosa, a linha arrebenta, o ponto começa a ficar feio. O que tem que ser feito? Tem que pegar esse tecido, pegar essa costura que não ficou boa, ir lá desmanchar o ponto e fazer de novo. E muitas das vezes na nossa caminhada a gente é assim. O pai às vezes tem que, ei, para. Ei, chega. Peraí que eu vou te descosturar nessa área aqui, ó. Peraí que eu vou ajeitar essa área aqui, mas pra ajeitar eu vou ter que descosturar, eu vou ter que abrir de novo. Quantas das vezes o pai permitiu que a gente tivesse que abrir a nossa ferida de novo? Passar por uma situação que a gente não queria passar de novo. Quantas das vezes? Porque ele quer nos realinhar. Ele quer fazer o quê? Uma costurinha perfeita, uns pontos bonitinhos. Aí se ele deixa esse fio solto, olha só o amor do pai. Se ele deixa esse fio solto, vai costurando do jeito que tá. Lá na frente, esse tecido não vai arrebentar? Não vai abrir esses pontos tudo? Vai abrir. Vai abrir. A gente tem que ser a semelhança de quem? Do pai. Não temos que estar com o ponto tudo frouxo, tudo arrebentado. E na nossa vida é assim. Na nossa vida, ela é assim. Muitas das vezes o pai tem que abrir de novo. Porque vamos. Chega num determinado ponto. Opa. Se perdeu aí. Esse ponto não tá legal. Volta. Vai lá, descostura. E arruma de novo. E ajeita de novo. E se for necessário, quantas vezes mais o pai vai ter que nos ajeitar de novo? Nos realinhar de novo. Filha, aqui, ó. Volta para os meus caminhos. Não é para te andar nem para esquerda, nem para direita. É no centro. Saudade. Beijo. É assim que Deus faz muitas das vezes na nossa caminhada. Até quando a gente tá fazendo coisa para Deus mesmo. Estamos servindo. Às vezes ele tem que dizer, para, calma, tem ponto frouxo aí. Vamos arrumar. E é assim que Deus faz. É assim. E permita-se a isso. Não tenha orgulho, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Permita-se ser alinhada pelo Pai. Porque é a melhor mão que tem. Porque a gente sabe que Ele quer só o melhor pra gente. Então permita-se ser alinhada por Ele. Permita-se ser arrumada por Ele, ser consertada por Ele. Permita-se, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, não é a gente que sabe, não. A gente até tenta imaginar, mas Deus vai lá e surpreende, faz totalmente diferente. Quem diria que eu ia estar numa live? Quem diria? Eu, por mim, eu corria. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E na sua vida não é diferente. E não vai ser diferente. Ele vai te surpreender. Ele nos surpreende todos os dias. Ele nos pega com a mão no bolso. Ele nos pega de surpresa. Porque é assim que Ele faz.
Não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Não é igual a gente pega uma receita de um bolo. 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar e 2 colheres de manteiga. Tem uma receita a seguir. Pro bolo ficar bom, pro pão ficar bom, ficar fofinho. Eu nunca acerto. Batuma tudo, dá tudo errado. Eu desisti. Mas a gente segue uma receita, não é verdade? Deus não precisa de receita. O nosso Pai, ele não precisa de receita. Ele acha o ponto certo. Ele sabe o ponto. Não, agora ela tá pronta. Saiu do forninho, tá pronta. Eu sei o ponto certo. É o que o Pai tá falando aqui. Eu sei o ponto certo. Eu não preciso de receita. Eu não preciso de dizer assim, ó. Ô Pai, sabe aquela bênção? Pois é, Pai, eu já fiz uns 5 jejum por aquela bênção chegar. Estou orando de madrugada. Pai, tu tá me vendo? Eu tô orando de madrugada às 3 horas. Pai, eu tô orando de manhã. Ô Pai, tu viu que eu deixei de fazer tal coisa pra tá fazendo tal coisa? Jesus não precisa disso. Ele não precisa de receita. Ele não precisa de dosagens. Ele só precisa da entrega. Ele só precisa da renúncia. Ele só precisa do quê? Do nosso coração voltado para Ele. É disso que Ele precisa. Ó, coração. Ele só precisa do nosso coração. Porque Ele sabe de tudo que a gente faz, do que a gente está passando, do que está acontecendo. E Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle de tudo. Sabe, lá em Romanos 8... Romanos 8 é uma passagem bem conhecida também. Até vou pegar aqui. Romanos 8. Deixa eu pegar aqui. Que eu amo essa passagem de Romanos. Eu acho a coisa mais linda. Olha só. Começa lá em Romanos 8, 28. Eu vou ler isso aqui para vocês. Para lembrar, porque a gente conhece. A gente sabe, só que às vezes a gente esquece. Então eu vou lembrar vocês. E me lembrar também, porque eu também esqueço às vezes. Não tenho uma vida perfeita e não sou perfeita. E eu também esqueço às vezes. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia! E eu vou botar mais abaixo. Vou lá por 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor dele? Está consumado. Quando Jesus se entregou na cruz, ele falou, está consumado. Olha aqui, continuando. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. E eu vou mais abaixo, no 38, que esse é um dos meus preferidos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei,
Nada vai te separar do amor dele. Só que a gente tem que lembrar quem é ele na nossa vida. A gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar quem é ele na nossa vida, o significado que ele tem na nossa vida. A gente tem que lembrar dele todos os dias. Nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação, nem essa luta. Nem essa luta vai te separar do amor dele. Nem essa enfermidade que bateu na porta vai te separar do amor dele. Nem essa crise financeira que está acontecendo dentro da tua casa vai te separar do amor dele. Ajeita as coisas aí. Coloca prioridade. Vai ajeitando ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Ele tem que ser sempre em primeiro lugar. Vai colocando em ordem. Peça ajuda pro Espírito Santo. Pai, me ajuda a sair dessa situação. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu tenho certeza. E eu vou dizer algo. Algo que para muitos talvez já saibam. Mas vale lembrar. Porque hoje é dia de realinhamento com o Pai. Muitas vezes até o silêncio do Pai é resposta. Como assim, Diele? Como assim, Diele? Até o silêncio do Pai é resposta. Tu sabe por quê? Porque a nossa alma tá gritando tanto. Os nossos pensamentos estão gritando tanto que não tem mais espaço para a voz de Deus. Que não tem mais espaço para ouvir Ele falar. Às vezes o Pai quer falar com a gente. O Pai quer dar resposta, o Pai quer falar algo. E a gente tá aqui, ó, com a cabeça cheia de coisa. E coisa que não vai te edificar em nada. Coisa que não vai te ajudar em nada a resolver essa situação. A oração é para nos aproximar, mas a palavra de Deus é para ouvir Ele falar. Leia a palavra. Medite na palavra de dia e de noite. Que eu tenho certeza que o Pai vai falar contigo. Eu tenho certeza, para quem entrou desanimado aqui, a atmosfera já mudou, já vai ser daqui de outro jeito. Porque tu sabe que tu é amada. Tu sabe que tu tem um Pai que cuida de ti, um Pai zeloso, que te protege, que te guarda. Tu tem um Pai. É só pedir para Ele socorro. E Ele vai te ajudar. Ele vai estender a mão dele. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Em 1 João 4:10 diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não foi a gente que amou Ele primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. Em João 15:13, Ele dá vida pelos amigos. Ele é nosso amigo. Jesus, Ele é nosso amigo. Ele não é só o nosso redentor. Não é só o intercessor. Não é só o nosso advogado. Não é só o nosso salvador. Ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Desabafa com Ele. Muitas das vezes a gente desabafa com o primeiro que a gente vê na frente. Não tem discernimento. Não presta atenção, não vigia. E esquecemos de primeiro falar com Jesus. Desabafe com Ele primeiro. Ele é nosso amigo. Em Romanos 5:8, morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele entregou a vida dele. Por mim e por você. Valorize isso. Valorize isso. Dê importância a isso. Aleluia. Isaías 49:15. Pode uma mãe ainda esquecer de um filho que mama, mas Deus não esqueceu de você. Ele nunca esquece. Pode uma mãe ainda esquecer de um bebê que mama. Eu sou mãe. Eu sei o amor que eu tenho pelos meus filhos. Como é que eu vou esquecer dos meus filhos?
Olha só o tamanho do amor de Deus pela gente. Pode uma mãe ainda esquecer de um filho, mas Deus não se esquece. Ele jamais vai te esquecer. O que você tá passando, ele tá vendo e ele não se esqueceu. Só que ele tem a hora certa dele agir. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Calma que ele vai agir. Calma. O tempo de Deus é perfeito. E o tempo dos céus não é o mesmo daqui da terra. Não adianta. Mas se a promessa tá de pé, calma que ele vai cumprir. Ele não cumpriu todas as promessas lá atrás, no Antigo Testamento? Ele não cumpriu? Ele não cumpriu todas as promessas que ia acontecer? Ele cumpriu. Ele cumpre. Ele cumpre. Ele não é homem para que minta. Jesus, ele cumpre. Tudo. Então não duvide disso. Em nome de Jesus, não deixa nenhuma seta maligna, nenhuma voz das trevas confundir a tua mente. Não deixa. Não deixa o diabo confundir a tua mente. Porque a promessa ainda está de pé e vai se cumprir. Só que é no tempo do Pai. Não é no nosso jeito, não é no nosso tempo. E de 1 João 3:1, somos chamados de filhos. A gente é chamado de filho. A gente é chamado de filho. Nós somos filhos. Filhos. Vá até ele, pai. Paizinho. Abba, pai. Vá se derramar aos pés dele hoje como pai. Ele é Deus grandioso, majestoso, poderoso para fazer infinita mais. Sim, ele é. Ele é. Mas ele é pai também. Ele é pai. Tem uma conversa de filha com ele. Tem uma conversa de filho com ele. Ele é pai. Ele é pai. E hoje você seja simplesmente filha, simplesmente filho. Pense nisso, medite nisso. Amém? Vamos orar para a gente estar encerrando, porque daqui a pouco eu já trabalho. Paizinho, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento contigo. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, por deixar instruções a nós. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor. Obrigada pelo teu sacrifício lá na cruz, Jesus, que nos aproximou mais de ti. Obrigada pelo teu doce Espírito Santo, Pai, que habita dentro da gente, que nos auxilia, que nos guarda, que nos cuida, que nós possamos entender, Jesus, que tu é um Pai presente, não é Pai ausente, que é um Pai presente, um Pai de perto, não de longe, um Pai que só quer o melhor para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque além de Deus poderoso, glorioso, majestoso, soberano, que fez os céus e a terra, tu é Pai. Obrigada, obrigada, Jesus, por tudo que tu tem feito na nossa vida. Obrigada por esse amor, que nós possamos ser invadidos por esse amor, Pai, entendermos um pouco mais desse ato de amor, Jesus. Porque é tão complexo, é tão grande, é tão lindo. Nos ensina, Jesus, a andar nos teus caminhos. Nos ensina a falar de ti. Nos ensina a espalhar o teu amor por onde a gente for, Jesus. Nos ensina a ser parecidos contigo. Nos ensina a ser semelhantes a ti. Nos ensina a ter as tuas características, Pai. Nos ensina a te buscar mais.
a ter mais relacionamento contigo, a chegar a um nível de intimidade maior, de um nível maior. Nos ensina. Pai, nos dê perseverança quando nós formos passar pela luta. Estivermos passando pelo vale, nos dá perseverança, nos dá fé. Nos ensina, Jesus, que tudo é processo, tudo é aprendizado, tudo é crescimento, Pai, para a gente chegar ao alvo, ao final. Nos ensina e que nunca nos desanimamos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço que quem está aqui assistindo, quem está aqui acompanhando, sinta o teu amor, sinta o teu abraço, sinta o teu colo, sinta o teu cheiro, sinta a tua presença aí de perto, sinta o teu cafuné, o teu carinho. Que quem estiver assistindo comece a sentir, Jesus, o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo. Em nome de Jesus é que eu te peço, que quem tá vendo, Pai, quem tá assistindo essa live, até quem vai ver depois, Pai, sinta o teu amor, o teu aconchego, sinta o teu falar, a tua voz suave dizendo: ei, filha, eu tô aqui. Ei, filho, eu tô aqui. Eu tenho cuidado de tudo, no mínimo os detalhes para ti. Entrega a minha vida nas minhas mãos. Entrega a tua vida nas minhas mãos. Deixa eu conduzir. O livro da tua história, quem escreve sou eu. O livro da tua história, quem tem escrito sou eu. Não tenta apagar com a borracha aquilo que eu escrevi para ti. Não tenta escrever por cima aquilo que eu tenho escrito para ti. O livro da tua história é eu que estou escrevendo. É eu que tenho escrito. Confia em mim. Descansa em mim. Descansa, confia. Ele é um pai amoroso que tem cuidado de ti. Que tem cuidado dos mínimos detalhes. E saiba que Deus não precisa fazer um rebuliço. Deus, ele não precisa fazer um alvoroço. Deus não precisa fazer barulho. Ele não precisa para mostrar que ele está do teu lado. Deus não precisa. Ele não precisa mandar uma banda de tambor na frente da tua casa para dizer: eu tô contigo. Eu tô do teu lado. Eu tô cuidando de tudo. Eu sei de tudo. E eu estou vendo tudo. Você não precisa dizer: tá vendo, pai, o que eu tô passando? Tá vendo essa situação que não tem jeito? Você não precisa ficar lembrando o pai todos os dias. Ao invés disso, diga assim, ó: pai, eu tô aqui. Pai, eu só quero ficar pertinho. Pai, eu só quero ficar do teu lado. Pai, eu só quero o teu colo hoje. Pai, eu só quero o teu abraço hoje. Pai, eu quero sentir o teu amor. Porque muitas das vezes no caminho, a gente se perde disso, o que é o mais importante. Paulo fala que ainda ficam esperança, fé e amor. Mas a mais importante é ainda o amor. Paulo fala lá em acho que é 1 Coríntios, gente. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, porque eu esqueci agora. Que ainda permaneçam, né? A fé, a esperança e o amor. Ainda mais importante é o amor. Aqui achei, gente, ó. Oh, glória a Deus. É 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios, capítulo 13. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. É o amor, Deus é amor.
Não adianta você querer ganhar alguém para Jesus sem ter amor. Não adianta você querer abordar alguém sem ter amor. Tem que ter amor, porque Deus, Ele é amor. Não julga. Em vez de julgar, ora pela vida da pessoa. Não faça um xerox dela, o que é externo que tu tá vendo. Porque Deus, Ele vê o coração, Ele vê que tá dentro. É Ele que vê que tá dentro, não julgue. A palavra de Deus diz que de maneira alguma rejeitarei. Ele não rejeita ninguém. Quem somos nós para rejeitar alguém? Quem somos nós para fazer um xerox de os pés da cabeça e dizer... Não, não somos nada. O Pai ama a todos. A todos. Ele ama todos nós. Não é alto, baixo, magro, gordo, loiro, negro, cabeludo, careca. Não interessa. Pobre, rico. Ele ama todo mundo. Ele ama todo mundo. Ele ama todo mundo. E eu vou dizer algo pra vocês pra finalizar essa live. Eu ajudo às vezes pessoas e tal, mas eu não fico falando. Vocês podem ver, quem me conhece sabe, eu não fico falando, eu não fico postando foto. Porque não é pra mim, né? Não é sobre mim, é sobre ele. E aí, a gente foi na farmácia esse final de semana comprar remédio pros meninos que atacou a rinite deles. E chegando lá, eu passei por um morador de rua que estava catando lixo. Eu passei por ele. E eu entrei na farmácia. Tá? Eu entrei na farmácia. Quando eu entrei na farmácia, Deus falou comigo. Volta. Vá lá e pergunta se ele quer se alimentar. E pensa numa incomodação, uma inquietação ficou no meu coração. Eu voltei, tá? Eu voltei. No que eu voltei, eu perguntei pra ele. Você quer comer? Você quer se alimentar? Você tá catando lixo pra quê? Eu quero comer. Eu quero comer. Gente, ele tava tão sujinho, catando lixo, aquilo ali. Eu disse, meu Deus, a gente tem o que comer dentro de casa. A gente tem alimento dentro da nossa casa. Eu peguei... Você aceita um cachorro-quente? Porque tinha uma carrocinha de cachorro-quente ali perto. Sim, eu aceito. Aí eu falei pro meu esposo, acerta aí, eu vou lá na farmácia. Botei a mãozinha nele e disse, você fica aqui, então espera que você vai se alimentar. Meu marido foi lá, comprou um cachorro-quente, só faz um top aí pra ele, deu uma coquinha pra ele tomar também, um refrigerante. E ele saiu faceiro. Ele saiu faceiro. E aquilo ali mexeu tanto comigo que o Espírito Santo disse assim, tu tá fazendo é pra mim. É como se eu tivesse ali. Porque eu amo a todos. Eu amo a todos. Não existe essa divisão. O Pai ama a todos nós. E era isso que eu queria falar para encerrar essa live. Pense nisso. Pense nisso. Não olha ninguém com diferença. Deus nos ama a todos. Não existe divisão. Ele nos ama. E Ele quer nós pertinho dele. É só isso que faz a diferença. Quanto mais pertinho a gente ficar dele, com certeza vai ser melhor. Afastado não dá. Ele vai nos amar, mas afastado não dá. Tem coisas que impedem Deus de fazer quando a gente está afastado da presença dele. Nós mesmos impedimos. Nós mesmos impedimos. Só que ele não deixa de nos amar. Amém? Era isso para encerrar essa live. Certo, minha gente? Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, cheia da presença de Deus, cheia do amor do Pai. Cheia do cuidado e do abraço dele, do colinho dele. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Que você tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém?